Amados, o Pedro está com os textos lá que a gente vai dar uma percorrida aí, mas eu queria só iniciar aqui falando que a gente está vivendo uns tempos bem difíceis, né? E eu não falo agora da pandemia. Nós temos falado bastante da pandemia, bastante da situação, bastante do momento, aquela coisa toda, mas eu quero chamar nossa atenção, já fiz isso um outro dia, só para a gente sair um pouco desse foco, que engloba todas as coisas. Mas nós estamos vendo um tempo, assim, difícil por todos os lados, né? E outro dia, o que me leva a falar até sobre isso, outro dia eu vi uma postagem, eu cheguei a comentar com o pastor Jonas, estivemos juntos no sábado, rapidamente, mas foi uma coisa bem rápida. Na verdade, no sábado não, na sexta-feira à noite a gente esteve junto. E aí, eu cheguei a comentar com ele bem rápido, mas estava preocupado com o gado dele, estava saindo do hospital. Eu vi uma postagem na internet um dia desses, onde fizeram uma menção a uma pessoa que faleceu recentemente. Eu não vou citar nome, mas todo mundo aí, se eu entrar no contexto, vai saber quem é, mas uma pessoa famosa, conhecida. E houve muitos lamentos, houve muitas coisas pela internet, comoção, né, homenagens e tal. E amém por isso, para mim, tranquilo. E aí houve uma postagem numa certa página onde uma pessoa que é cristã e que trabalha com desenhos, né? Então ele faz desenhos assim com relação à Bíblia, com Cristo. Ele fez a postagem da foto dele, do rapaz, uma caricatura e tal, e sendo recebido, né, no céu por Jesus, Jesus o recebendo e dizendo assim: eu ouvi o clamor da sua alma e então eu estou aqui para te receber e tal. E aquilo me chamou muita atenção, sabe? Muita atenção. Eu fiquei alguns dias com aquilo martelando assim na cabeça. Cheguei a conversar com o rapaz da página, porque eu sigo faz tempo. E às vezes eu mando uma mensaginha lá e tal, ele responde no story, aquela coisa toda, e mandei uma mensagem, ele curtiu depois, mas foi mais uma crítica, né? Porque eu falei assim que a postagem dele, muita gente o criticou, assim como eu, não entendendo muito bem. Ele disse: não, mas tem um texto escrito, vocês têm que olhar lá e tal. Eu preferi postar ele sendo recebido no céu do que postar ele chegando, ardendo no fogo do inferno. E eu falei: mas eu não queria que você postasse ele ardendo no fogo do inferno, apenas achei que você talvez não devesse postar nada, né? Porque as pessoas disseram: como você tem certeza de que ele chegou no céu? E ele falou: não estou afirmando isso, nem sei, é apenas um desejo que eu expressei pelo meu desenho e tal. Mas o desenho dele é muito forte. Milhares e milhares de pessoas o seguem, né? E milhares de pessoas que não são cristãs o seguem. Então, ele fez aquela postagem e no desenho já dizia tudo para mim, porque, se vocês podem se lembrar, tem um ditado aí popular que diz assim, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? É difícil você mudar uma imagem, depois querer explicar, quando alguém viu você fazendo alguma coisa: não é bem isso que eu estou fazendo, você entendeu errado, não. A imagem, ela diz mais. Então, ele postou aquela imagem e aquilo foi muito chamativo para mim, porque o que eu vi ali foi o seguinte: pode ter a vida que você quiser, da maneira como for, não importa, Deus está te esperando para te receber no céu. E é claro, eu falei para ele: olha, eu espero que essa pessoa tenha sido salva, porque Deus quer que todos sejam salvos, assim como você diz no seu texto para baixo, um pouco aí, escondido. E eu também quero, eu espero que ele tenha tido oportunidade, mas como você mesmo disse, que você não sabe, você não tem a certeza, né? E nós não sabemos por isso. O que nós temos são os testemunhos dessa pessoa que faleceu. E você procurar na internet, tem testemunho dessa pessoa zombando de Deus, falando que não está nem aí com Deus, que não tem nada a ver, porque ele tem a vida dele, e não crê que Deus é assim e tal, né? Então, aquela coisa complicada. E aí, aquilo me chamou a atenção para isso. Então, e tinha pessoas conhecidas, assim, até, que eu conheço, que fizeram realmente um grande texto lá, com muitas explicações, e usando a Bíblia até, dizendo que não, é verdade, porque Jesus ama todos. Cristo ama todos e ele está sempre de braços abertos, assim como ele nos ama, que somos os cristãos, ele ama todos. É verdade, ele ama todos, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida disso. E o amor está para todos, e a graça está para todos. Ele, como nós costumamos dizer, ele ama os pecadores, mas ele não ama o pecado, né? Ele não combina, né? Não concorda com o pecado. Então, uma pessoa não pode ter uma vida de pecados e rejeitar a Deus e simplesmente, sem que ela faça algo para aceitá-lo. Eu não entendo assim, porque não é isso que está escrito na Bíblia. Então, em que tempo nós estamos vivendo? Onde a graça ela está sendo colocada sobre todas as coisas, né?
A graça, ela sobrepõe todas as coisas. Então, eu quero... O Pedro está aí. Por favor, Pedro, Salmo 15, para a gente ler o texto aqui e dar início. Pastor Johnny, um beijo no seu coração. Que bom que você está aí. Graças a Deus pela sua vida. Salmo 15, não sei qual foi RA. RA. Ô Pedro, pode deixar a sua versão, não tem problema. Só o Salmo 15 eu vou ler na versão da NVT, tá bom? Que eu separei aqui do lado e depois as outras eu vou ler na RA mesmo, normal, ou na área que eu tenho aqui, não tem problema. Eu estou lendo aqui na sua, que você está postando aí, na sua compartilhamento aí. O Salmo 15, na versão NVT, diz assim: Senhor, quem pode ter acesso a teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça. Quem de coração fala a verdade. Quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos. Quem despreza os que têm conduta reprovável. Vou ler de novo. Quem despreza os que têm conduta reprovável. E honra os que temem o Senhor. E cumpre suas promessas, mesmo quando é prejudicado. Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim, jamais será abalado. Vamos orar rapidamente. Pai, essa é a tua palavra, esse é o tempo que o Senhor fala conosco, então que diminua eu e que o Senhor cresça, que a glória seja para o Senhor. Fala conosco, Pai, assim como o Senhor já fala comigo primeiro, porque nós precisamos estar atentos para glorificar o teu nome com as nossas vidas. Assim que nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. O rei Davi, aqui nesse salmo, ele está falando sobre algumas condições para quem habitará no templo do Senhor. Quem será? Eu já vi um título para esse salmo dizendo assim, o homem perfeito. E aí a gente vem aqui para o Teleios, né? Procurando aí a perfeição aí do homem. Então ele fala quem pode ter acesso, ele fala sobre integridade, é algo da vida pessoal de cada um, né? Integridade, justiça, que fala a verdade, né? Então é algo nosso, de você com você mesmo, ok? Algo interior nosso, ninguém pode ser íntegro se não sair de dentro, falar a verdade tem que sair de dentro de nós, então algo começa dentro de nós. Quem não difama os outros, não prejudica, então ele fala sobre relacionamentos, quem não prejudica os amigos, não fala mal dos amigos, aí ele fala sobre relacionamentos. Quem despreza, quem tem conduta reprovável, também é relacionamento, mas aí com quem já não está no caminho de Deus. Então, isso se encaixa, eu li 2 vezes, ainda se encaixa no que eu estava dizendo. É muito forte aqui essa palavra que está escrito aqui, no desprezar, né? Eu não quero que a gente pegue essa palavra, porque nós não podemos desprezar ninguém. Eu creio que a gente vai achar uma outra versão aqui. Como é que está aí, Pedro? 15:4? Quem despreza mesmo, na mesma versão. Então, mas ela é uma palavra muito forte, porque hoje em dia nós falamos muito de amor e de inclusão, né? Nós queremos sempre incluir as pessoas que estão de fora, as pessoas que não servem ao Senhor. Nós temos sempre um tato, uma maneira de falar para não ofender. Às vezes você fala com pessoas que têm outra religião, então você tem um tato para falar, né? Falei com pessoa da minha família, assim, que me perguntou, olha, por que o católico não vai para o céu? Porque eu ouvi alguém dizendo que o católico não ia para o céu. E essa pessoa é católica, então eu tive que me preparar para me assentar. Falei, daqui a pouco a gente conversa sobre isso, e fui fazer outras coisas, e aí eu fui lá, pedi graças a Deus, para sentar e ficar lá 1 hora e pouco, para de uma maneira, sem que ofendesse aquilo, tentar falar, olha, mas o importante é que Deus é o centro, Deus é o foco, Jesus apenas que morreu na cruz, ninguém mais, então, para tentar não ofender, para tentar incluir aquela pessoa. Mas até que ponto isso nós podemos fazer sem deixar que a pessoa continue vivendo o errado? Sem que a gente consiga expressar para ela o que precisa ser de verdade. Porque, como eu disse, naquela postagem que eu vi, havia muitas pessoas, e aí eu leio algumas, como eu disse, gente que eu conhecia daqui da cidade, falando, e crente, e falando, apoiando, e tal, e tal, e tal. Eu falei, poxa, é muito profundo isso. Então, assim, como eu disse, eu espero que aquele cara esteja no céu, mas eu não sei. E a pessoa dizia, não, mas é assim. A gente vai ter surpresas, ok. E para isso a gente vai se embasar até lá no ladrão da cruz, né?
olha, não, mas ladrão da cruz. E ele citava o ladrão da cruz lá no texto, dizendo que Jesus disse, ainda hoje estará comigo no paraíso, e aquele cara no último tempo. Ok, mas existiam ali dois ladrões. Não existia um ladrão só, existiam dois ladrões. E um deles, aqui ele reconheceu, ele falou, olha, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus, ele reconheceu Jesus. Então, por isso, ele se arrependeu e reconheceu. E aí ele falou, Jesus, me ajuda nisso. Jesus falou, ok, você está salvo, está comigo lá hoje no céu. Mas o outro que zombou, Jesus não falou para ele, ó, você também vai de brinde. Vou te levar junto, porque vocês andaram junto a vida inteira, vocês dois fizeram tudo junto, então já que o outro vai, você também vai. Não, foi só para aquele que se arrependeu, para aquele que se entregou. Então, hoje em dia, a maneira de olhar as circunstâncias é muito perigosa. Como eu já falei sobre isso outras vezes, nós temos acesso a muitas coisas na internet. Num clique, você muda de pastor, muda de igreja, muda de teologia, muda de versão da Bíblia, e alguns falam, atualiza a Bíblia, e aí você fica totalmente perdido. O que a palavra diz sobre isso? A gente tem que saber qual é a maneira correta de se fazer as coisas, quem que vai habitar, quem que vai entrar. Não é de qualquer jeito, porque a gente acha que tudo é pela graça. É verdade, foi isso que Deus falou, vocês são salvos pela graça. Lá em Efésios, no capítulo 2, está dizendo sobre isso. Mediante a fé. A nossa fé tem que ser exercida, temos que crer no que Cristo fez, mas somos salvos. Efésios 2, 8 e 9 fala sobre isso. É mediante a fé, mas é pela graça. Então não é nada que nós fazemos, nenhum merecimento nosso. Mas para quem é essa graça? Essa graça é para aqueles que, mediante a fé, reconheceram a obra de Cristo e o reconheceram, que o aceitaram. Esses, olha, quem tem uma vida íntegra, que pratica a justiça, que fala a verdade, de coração, né, que não difama, que não prejudica o próximo, que despreza quem tem conduta reprovável, honra aqueles que temem o Senhor e cumpre suas promessas, mesmo quando é prejudicado, honra a sua palavra, né? Então ele fala depois, no último versículo, no 5, ele fala sobre finanças, né? Quem presta sem visar lucro, não aceita suborno, quem age assim jamais será abalado. Então, algumas características dessa pessoa que vai ser alcançado pela graça, a graça, ela está disponível. Nós vamos ter surpresas no céu, vamos, mas quem pode conhecer o coração? Só Deus. Só Ele que vai saber. Quem é que vai ser a surpresa? Nós aqui não podemos afirmar. E me assusta um pouco as pessoas olharem e dizerem, não, Jesus ama, o amor é para mim, é para Ele, então eu vou e Ele, sendo pecador, também vai. Não é bem assim que funciona. Lá em 2 Samuel, por favor, Pedro, capítulo 6, a gente vê aqui um exemplo, fala da Arca do Senhor, a Arca do Senhor aqui no 7, primeiro, pode ir direto no 6, pode ir direto no 2, 6 aí, no 2 Samuel 6. A Arca do Senhor, ela havia sido levada, eles levaram a Arca lá para a guerra, e os filisteus roubaram a Arca, levaram embora, depois eles foram resgatar, no 7:1 mostra, então, onde a Arca tinha ficado, e aí, para a gente otimizar o tempo aqui, então Davi vai buscar a Arca aqui no 2 Samuel capítulo 6. Então eu vou ler na versão que o Pedro está dizendo aqui, está escrito assim, ó, Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Partiu com eles para Balá de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Saindo da casa, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam a carroça nova, que transportava a arca de Deus. Aiô estava à frente da arca. Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu por causa disso. Ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou indignado, porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, como é conhecido até hoje. Até aí tá bom, Pedro. Então, a gente conhece essa passagem, com certeza você conhece. Eles estavam fazendo algo bom, algo de Deus, transportando a arca de Deus, era algo maravilhoso, todo mundo estava em festa, falou ali sobre a festa que eles faziam e cantavam e dançavam.
Eles faziam algo bom, mas eles faziam da maneira errada. Aquilo era correto, transportar, levar a arca de Deus para o lugar que deveria ir. Mas a maneira de se fazer era errada. Eles não estavam seguindo as orientações corretas. E por isso eles não puderam chegar ao destino que eles queriam. Muitas pessoas olham, eu confesso que a primeira vez que eu li esse texto eu não entendi nada, sabe? Porque foi bem lá atrás, no início da minha conversão, eu falei, como assim? O cara foi segurar para não cair e morreu? Que negócio que é esse? Que Deus que faz um negócio desse? E mata o cara que vai segurar a arca, era para deixar a arca cair no chão, então, não entendi nada. Mas existiam as recomendações de como tinha que se transportar a arca, né? Lá em Êxodo 25, o Pedro está com o texto, mas eu vou citar aqui rapidamente, que a arca tinha que ter 2 anéis nas laterais, e tinham que ter duas hastes, né? Como é que tá aí? Deixa eu ver. Passa para mim uma arca de madeira de acácia, 1 metro de comprimento, 67 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura. Olha lá, Pedro. Revista com ouro puro por dentro e por fora e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro e prenda-as aos 4 pés da arca, 2 argolas de cada lado. Faça varas de madeira de acácia e revista com ouro. Isso. Tinha que colocar 2 varas de cada lado para transportar a arca, porque ninguém podia tocar na arca. A arca era a presença de Deus, era o lugar, a santidade de Deus. Então, o nosso corpo pecaminoso em contato com a santidade de Deus é aniquilação, é morte, não tem jeito. E então ele fazendo isso, tocando na arca, fez errado. Davi já começou a fazer errado. Essas especificações já existiam há muito tempo, mas eles talvez, não sei porquê, decidiram não seguir. Tinham sacerdotes lá junto, eu acho, mas aí não fizeram de maneira correta. E aí foi o que deu, o cara morreu. Aqui no versículo, deixa eu ler na outra versão, levaram com a arca da casa de Nadab. Eu estou lendo aqui 2 Samuel. Então a ira, verso 7, 2 Samuel 6, verso 7, diz assim, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. Tá aqui na minha versão, no 7. Irreverência, diz assim que ele foi irreverente ao tocar na arca. Não é como se ele quisesse ali segurar a arca. Meio que ele fez uma prova. Será que morre mesmo se pegar na arca? Porque a palavra aqui diz que ele foi irreverente. Deus o considerou irreverente ao tocar na arca. E por isso ele teve que ser fulminado. Então a coisa era certa, mas a maneira era errada. E as pessoas, elas visam isso, ok, que bênção, temos que alcançar o céu, temos que ser salvos, e a graça está disponível, e o amor cobre multidão de pecados. E o que a gente faz por isso? A gente peca, então, já porque o amor cobre multidão de pecados? Eu te passei Romanos, né, Paulo? Romanos 5, 20, por favor. Ô, Pedro, misericórdia. Estou falando do apóstolo Paulo lá, em Romanos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Então, a graça cobre, a graça está sobre a graça, e o amor é para todos, então podemos ficar tranquilos que isso é ok, que não tem problema. A palavra não nos diz isso. Me preocupa muito ao ver as pessoas agindo de qualquer forma, e principalmente as que estão dentro da igreja. Ontem à noite o pastor Daniel Antônio pregou, falando sobre o vaso de barro, falando sobre a qualidade que nós temos de ser barro, né, que não tem valor nenhum, e é o que nós precisamos reconhecer, né, que diante do Senhor não temos valor e deixar que Ele nos molde, mas os barros hoje estão meio endurecidos de verdade. E ao tentar tocar, eles já se racham, já se quebram, né? E muitos brincam, o pastor Flávio tem mania de brincar disso, é raiz ou é Nutella? Porque não pode falar nada, não pode, de outra maneira, citar alguma coisa que já se doeu, e eu já não quero mais ouvir o que esse pastor tem a dizer, então eu vou para outro lado, eu vou para outra igreja.
porque eu quero ouvir algo que me agrade, que me deixe tranquilo. Eu conheço alguém que saiu da sua vida de família e fez tudo que vai contrário ao que a palavra do Senhor diz, e depois disse que existe um estudo que ampara tudo que ele fez. Ou seja, pega-se na Bíblia para se rebater o que está na Bíblia. A Bíblia fala sobre tudo. É muito fácil você pegar textos fora de contexto e tentar montar algo, né? É muito fácil. Então, para não falar que a gente está sendo, como fala, com discriminação, né? É muito fácil você pegar alguém que é um bandido, um ladrão que rouba, que assalta, né? Porque todos vêm dessa forma, e dizer que ele vai assaltar a vida toda, e de repente, como era o ladrão da cruz, e de repente, sem que ele mudasse de ideia com relação a Deus, sem que ele reconhecesse a Cristo, Deus está de braços abertos para ele. O Senhor Jesus, ele é o próprio amor, né? Deus é amor, a palavra fala sobre isso conosco. Então, ele ama realmente incondicionalmente, ele ama todos, porque são criados à imagem e semelhança dele, e a palavra diz que ele quer que todos sejam salvos. Mas, e a nossa participação nisso? Se andamos sem a posição de filhos, se andamos sem entender a obra que ele fez, se andamos sem reconhecê-lo como Senhor e Salvador, como então poderemos ser essas pessoas aqui que vão habitar, ter acesso ao santuário de Deus? Quem habitará no teu tabernáculo? Davi pergunta. Então, é muito fácil assim. É muito fácil olharmos e dizermos, olha, não, tá tudo certo. Pode viver hoje de qualquer maneira que você quiser. E isso, voltando para nós, aqui no nosso grupo, eu não creio que haja ninguém que haja dessa forma, mas as pequenas coisas, né, podem ser muito sutis para nós. É uma linha muito fina, aonde a gente escorrega ou não, aonde a graça está nos alcançando a ponto de que a gente tenha acesso ao tabernáculo ou não, porque a graça está para nós aqui, ok, no sentido de que a semana passada, por exemplo, nós tivemos um estudo sobre o perdão no GC, não sei se alguém participa de GC, faz GC, e se alguém tem aí o que participou do estudo, então lá fala bastante sobre o ensinamento de Jesus sobre o perdão, e ele fala que deveria ser feito isso, quando Pedro pergunta, 70 vezes 7, mas é de uma maneira de dizer assim, Pedro, o perdão tem que ser infinito, e tem que ser todo dia, então como se uma pessoa chegasse para você e te prejudicasse e falasse assim, me perdoa, e daqui a pouco ela volta e te deixa chateado de novo, e fala, daqui a pouco ela vem e te perdoa, pensa em você, o dia todo a pessoa fazendo isso com você, qual é a sua reação, como você consegue fazer isso? Uma pessoa que está te chateando, te magoando, te ofendendo, e daí ela pede perdão, e você tem que continuar perdoando ela dessa forma. É muito difícil a gente conseguir fazer isso, mas é o que Cristo nos manda fazer. Mas para o Pai, não é difícil. Ele é amor. Ele é capaz de ver. Se ele vê em nós o arrependimento verdadeiro, ele pode te perdoar o tempo todo. Mas agora, sem reconhecer a obra da cruz, sem reconhecer o que ele fez, e sem andar na vida santa, sem ter um caráter íntegro, sem andar com santidade, não dá para alcançar esse mérito da graça de sermos moradores com ele desse lugar, do tabernáculo, né, do teu santuário. Nós precisamos entender que a gente precisa mediar entre o amor e a justiça. A palavra fala ainda, eu acho que eu não passei esse texto pro Pedro, mas eu vou citar rapidinho aqui para você, que está em Mateus 20, que é a parábola dos trabalhadores na vinha, onde eles iam sendo chamados para receber, deixa eu ver aqui qual que é o salário, para receber um denário no dia, e depois o chefe lá, o dono da vinha, sai para buscar mais pessoas no final. E quando chega a hora de receber, né, no verso 10 diz assim, e ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também receberam um denário cada um, como os que chegaram por último tinham recebido um denário. E aí eles ficam indignados, né? Dizendo, esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia? Mas o proprietário respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a esse último tanto quanto a ti.
porventura não é meio lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? E ele fala que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Mas, enfim, aqueles que foram chamados por últimos, eles fizeram a mesma coisa que aqueles que chegaram primeiro fizeram. Fizeram em menor quantidade apenas. Trabalharam apenas 1 hora, enquanto os outros trabalharam o dia todo, mas eles tinham que fazer o mesmo serviço. Eles não tinham que fazer outro serviço. Então, assim, voltando ao ladrão da cruz, ele foi perdoado no último tempo, porque ele também reconheceu a Cristo que morreu por nós. Então, é muito perigoso isso, nós olharmos, banalizarmos a graça de uma maneira que de qualquer jeito vem, de qualquer jeito chega, e talvez você pode conhecer alguém que faça isso, que pense isso, né? Então, eu queria essa palavra como uma instrução de que a gente possa entender que existe um método, existe um caminho a ser seguido. Cristo nos orienta a isso pela Bíblia toda, pelo Evangelho todo. A gente precisa saber como chegar a esse caminho. Não é de qualquer jeito. Não é assim, esperando, olha, já que Jesus é aquele que perdoa mesmo, então eu vou viver assim, porque quando chegar lá no final, eu peço perdão e fica tudo certo. E está tudo bem. Não é isso. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que nós estamos pensando, o que nós estamos preparando. Nós precisamos ter uma vida santa, entregue a Ele. E precisamos estar preparados para lidar com isso, né? Para lidar com isso. Porque eu me lembro quando eu fiz seminário, com certeza o pastor Johnny ouviu falar sobre isso, a gente dizia assim, como vocês pensam em estar preparados agora para ser pastores de igrejas, por exemplo, nesse tempo que nós vivemos, quando entrar um casal de pessoas do mesmo sexo dentro da igreja onde você estiver. Como vai ser a sua reação? Como vai ser para você lidar com isso? E aí alguém dava um testemunho dizendo assim, olha, teve alguém que foi lá e a gente não sabia, ele perguntou onde era o banheiro, a gente não sabia qual banheiro indicar, porque de qualquer jeito ele iria se ofender, porque se falasse para ele ir para o banheiro dos homens, ele dizia que ele não queria, e ele também não podia ir para o banheiro das mulheres, então alguma coisa desse tipo. E aí alguém parece que é enviado para tumultuar o negócio, sabe? Então, assim, como você consegue lidar com isso nos últimos tempos? Qual é a nossa preparação para isso e para alguém que está dentro da igreja? Você sentado, alguém que senta do seu lado. Então, o amor de Deus está pronto para todos, a graça está pronta para todos. Mas Jesus fez isso com muitas pessoas, ele fez isso com a prostituta, mas ele falou para ela, vai, não peques mais. Não, para que não se venha coisa pior sobre você. Então, ele sempre manda-nos abandonar o pecado. E hoje em dia, muitas pessoas dizem que tudo bem, Deus ama, e aí ama esse, ama aquele, sim, ama. Mas isso não quer dizer que todos estão prontos e que o céu está de porta aberta, está escancarado, vai entrando qualquer um. Não é isso que a Bíblia diz. Nós precisamos pedir que Deus nos ajude, que Ele nos dê graça, que Ele tenha misericórdia de nós, que a gente esteja preparado com o discernimento do Espírito para lidar com essas situações atuais. Né? Porque isso me preocupa muito ver pessoas próximas que ouvem as mesmas coisas, que têm os mesmos ensinos, mas que pensam totalmente diferente. E não há como você explicar muito, tentar falar, porque então, como eu disse, usam a própria Bíblia para isso, né? Dizendo assim, você é juiz, não é mais Deus? Ou você, tipo assim, tira a trave do teu olho, e ok, né? Mas, antes de falar de qualquer coisa, então você não pode tentar nem em amor discipular alguém, porque é muito perigoso. É muito perigoso você tentar orientar ou discipular que a pessoa já está assim, olha, quem é você para falar algo para mim? Eu vejo do meu jeito e tudo é o amor e tudo é a graça. Que Deus nos ajude, queridos, porque a gente precisa ficar atento e preparados para, né, responder a razão da esperança que há em nós, como diz a palavra. E alguns vão perguntar, por que você crê nesse Deus? Por que você crê dessa forma? Por que você acha que tudo tem que ser do seu jeito? Por que só você que é certo, né? Por quê? Por que só a sua religião que leva para o céu? Esse tipo de coisa que a gente enfrenta. Então, que o Senhor te dê graça, te ajude e te capacite a ser preparado para isso. Porque a gente vive um tempo muito difícil. Um tempo onde a gente não sabe... para começar, não sabemos quando, aonde vem aonde vem a perseguição final para nós, né? E a gente fica entre esse negócio, sem entrar em escatologia muito, mas eu vi outro dia
um estudo muito interessante do pastor Hernandes Dias Lopes, onde ele disse assim que a tribulação, o povo da igreja é tirado no meio da tribulação. Eu, particularmente, não creio que nós seremos tirados antes da tribulação, porque quem somos nós para isso? Os próprios apóstolos foram perseguidos, mortos, decapitados, e muita gente hoje gosta de crer que vai sair antes, né? Não, antes da tribulação, Jesus vem me buscar e está tudo bem. Eu não creio nisso, eu não creio nisso. Nós vamos passar por algumas coisas, vamos ser provados no fogo. Então, se agora está difícil, imagina amanhã, imagina depois, né? Onde a gente vê um país que, mais uma vez, eu não sigo homens, eu não sei de nada do presidente, eu não sei quem é ele, amanhã ele pode se revirar e ser um cara assim que vai saber. Eu votei no outro, depois falei, poxa vida, o que eu fiz? E aí eu votei nesse, não sei se está certo ou não, mas enfim, onde o cara que falou de Deus uma vez, levantaram-se contra ele com muito furor. Então, a gente vê claramente que os dias são muito maus, coisas que antes a gente não via, apesar das dificuldades, coisas que a gente não via antes, a gente vê hoje com muita frequência. Então, a gente precisa estar preparado e saber dividir isso aí, essa linha, aonde é o caminho, aonde a gente vai pisar, para que a gente possa, então, ter acesso a esse santuário. Quem terá acesso a esse santuário? A gente precisa pedir a ajuda de Deus, discernimento do Espírito Santo, porque Ele vem nos capacitar para que a gente saiba aí responder às pessoas que olham para nós e dizem assim, por que você está fazendo isso? Porque Deus está de braços abertos para todo mundo aí. Não precisa disso aí, não. Fica tranquilo. Que a gente também tenha esse discernimento, como eu disse antes, cuidado com essa inclusão, né? De querer incluir qualquer coisa e dizer que Deus é o amor, que Deus faz e salva e a graça de Deus está disponível. E aí a gente acaba deixando a pessoa muito à vontade para continuar vivendo no pecado e a gente não vai estar cumprindo o que Jesus espera de nós. Amém? Que o Senhor nos ajude nessa empreitada aí, tá bom? Queria essa mensagem só que o Senhor colocou no meu coração para a gente estar dividindo aqui hoje.